queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a Contra-Reforma e os jesuítas no Brasil. Essa aula para a semana 5 do PET 3. Preste bastante atenção, nós vamos dar informações importantes para que você realize bem as atividades desta semana. Lá no PET 2, nós estudávamos sobre a questão da Reforma Protestante. Foram justamente reformas religiosas que aconteceram aí no contexto do início da Idade Moderna, no século XVI. Um monge chamado Lutero começou esse processo, discordando de alguns pontos aí da doutrina católica. A Igreja Católica reagiu a esse movimento e, na verdade, aí já com o passar dos tempos, foram ocorrendo aí outros diversos movimentos no decorrer da história. E nós vamos ver que a Igreja convocará um concílio. O que é esse concílio? Geralmente a Igreja se reúne ou se reunia em concílios para resolver problemas ligados à fé, ligados a alguma heresia, algum movimento contrário aí à ortodoxia católica. E não foi diferente aí com o protestantismo. Então, o Papa Paulo III, que é o que está aí na imagem, na pintura, ele convocou aí o Concílio de Trento. Esse concílio ele ocorreu aí entre 1545 e 1563. Então, foram vários anos aí que duraram aí as sessões desse concílio. E o que ficou definido nesse concílio? O PET traz aí algumas coisas, mas ele traz aí com um pouco de uma certa, vamos dizer, pouca precisão, né? Ele traz aí com uma precisão aí bastante duvidosa. Então, talvez esteja aí, tem alguma diferença aí, né, do que eu vou explicar para o que está no PET. A primeira coisa, ela criou o Index. O que é o Index? É uma lista de livros que eram proibidos para os católicos. Essa lista aí existiu aí até a década de 1960, quando nós tivemos aí o Concílio Vaticano II na Igreja. Outra coisa que esse concílio ele fez foi a questão da Inquisição, que já existia na Idade Média, mas ele foi aí reativado para julgar aí casos de situações em que ocorresse heresia. Outra coisa, a proibição da venda de indulgências. Esta é uma situação em que a Igreja reconheceu que parte de seus membros estavam errados, ok? Que esta prática era incorreta. Então, é bastante importante nós observarmos isso. Mas, em contrapartida, nós tivemos aí a reafirmação dos pontos fundamentais da doutrina da Igreja Católica. Por exemplo, a veneração dos santos, e a utilização das imagens por meio dessa veneração, a salvação por meio da fé e também por meio das obras. O PET não está tão preciso nesse aspecto, porque ele confunde na hora que ele fala do protestantismo e na hora que ele fala da doutrina católica. Mas, enfim. Então, nós temos aí esses pontos importantes que ocorreram. Junto com isso, nós temos o surgimento de ordens religiosas. E a principal ordem religiosa que surgiu nesse contexto foram os jesuítas. O PET, eu não sei se
foi justamente para combinar com a pergunta que foi feita. O PET coloca como que os jesuítas foram um resultado do Concílio de Trento. Na verdade, não foi. O Concílio de Trento, como vocês observam aí, começou aí no ano de 1545, porém, a Ordem dos Jesuítas foi criada em 1535. E já em 1540, o Papa Paulo III já havia reconhecido a Ordem Jesuíta. Então, a Ordem surge nesse contexto de contra-reforma, mas ela não é um resultado do Concílio de Trento. Não é uma ordem do Papa que Santo Inácio de Loyola criasse aí depois do Concílio de Trento. Então, só para deixar isso esclarecido, porque está meio nebuloso no texto que colocaram no PET. Tá? Mas, enfim. Então, os jesuítas, eles surgiram em 1534, aí, corrigindo o que eu disse antes, disse 1535. Em 1540, eles foram reconhecidos pelo Papa. Eles foram criados aí por um santo espanhol chamado Santo Inácio de Loyola. Ele era de origem basca, né, país basco. Ele era um antigo membro do exército espanhol que se converteu aí ao catolicismo e criou esta ordem. Nesse período, nós tínhamos aí a Península Ibérica, que era o centro das atenções. Por quê? Por causa das grandes navegações. Então, nós tínhamos aí espanhóis e portugueses que, no século XV, haviam expulsado os últimos muçulmanos que existiam aí na Europa, daquela época, e esses dois países se lançaram ao mar e conquistaram muitas terras. Okay? E dentro desse contexto de reformas religiosas, os dois países aí, bastante católicos, eles buscaram manter aí a sua fidelidade, buscaram manterem-se longe do protestantismo, manter o protestantismo longe, né, dos seus reinos. E a Companhia de Jesus, ela nasce nesse contexto. Ela nasce dentro desse contexto de contra-reforma, esse contexto de resistência. Ok? A ação dos jesuítas caracterizou-se aí pelo empenho, né, em missões por todo o globo, né, nesse contexto de grandes navegações. Então, os jesuítas, eles chegaram aí à América Espanhola e à América Portuguesa, mas também eles chegaram à Índia e quase que à China, inclusive. Então, né, os jesuítas ganharam aí grande prestígio nesta época. Okay? Eles auxiliaram aí no processo de catequização dos nativos da América, como foi no caso do Brasil, e também auxiliou na questão da aculturação, ou seja, do contato da cultura ocidental, da cultura europeia, em relação aos índios aí. Okay? De tornar mais fácil a aceitação dos índios da cultura europeia. Mas como esse pessoal chegou no Brasil, né? O que eles fizeram no Brasil? Os jesuítas, eles chegaram aqui em 1549 com o governador Tomé de Souza. Nós tivemos aí aquele processo das capitanias hereditárias que não deu certo. E aí Tomé de Souza vem como governador geral,
para mais essa tentativa aí da colonização do Brasil, agora de uma forma renovada. Então, milhares desses vieram para o Brasil, milhares desses jesuítas vieram para o Brasil, e a missão deles era catequizar esses povos indígenas e também fundar e administrar colégios. Eles também auxiliavam os mais importantes órgãos da administração sob controle da metrópole. É interessante que as cidades mais antigas aí, por exemplo, São Paulo, elas surgem em torno de colégios jesuítas, ok? E então, para facilitar esse processo de catequização, os jesuítas eles criaram missões, ou algumas vezes você vai poder ouvir falar de reduções jesuíticas. E o que eram essas missões? Eram povoados administrados por eles, que tinham o objetivo de reunir o máximo de índios. Então, esses índios eles eram reunidos em grupos para que fosse feita a catequização, para que esses povos tivessem o contato aí com a cultura europeia. Os jesuítas eram contrários à escravidão de nativos. Então, esta ideia também era justamente para proteger os indígenas de serem capturados e escravizados por parte de várias, né, depois aí nós vamos ver das bandeiras que foram surgindo. É importante nós observarmos que esse processo dos jesuítas foi também um dos grandes responsáveis pela interiorização do Brasil. Okay? Foi o que fez com que o Brasil chegasse a um território tal qual ele é hoje. Né? Nós estudamos sobre o Tratado de Tordesilhas, e esse Tratado de Tordesilhas ele fazia, né, um limite do território pertencente ao Brasil que é bastante pequeno em relação do nosso território atual. E isso nós vamos ver que haverá uma ruptura em 1750, que é o Tratado de Madrid, que dará aí o direito de posse às terras, a essas terras que estavam além, né, do limite do Tratado de Tordesilhas. Ok? Vamos para as atividades. Então, na número 1, vocês vão fazer a leitura desse texto ali, e fala aí das missões jesuítas, de como que era o relacionamento entre jesuítas e indígenas, e vocês vão responder a letra A, a letra B e a letra C, ok? Está bastante tranquilo, se você ler com atenção, você consegue responder essas atividades tranquilamente. Na número 2, mais uma vez, terá um texto trazendo aí a questão do São José de Anchieta, que foi um dos grandes aí, jesuítas que tiveram aí no Brasil, e ele traduziu aí a Bíblia para a língua tupi-guarani. Isso vocês vão observar por quê e vão falar por que esse padre fez isso, né? Qual era a preocupação do padre? Por que essa preocupação é importante em relação à igreja com os índios, ok? Na número 3, vocês vão responder sobre o Concílio de Trento, e dizendo por que ele foi organizado, né, letra A, as 3 mudanças aí principais, e qual a relação do concílio com a presença dos jesuítas no Brasil. Ok? Boa semana para você, bons estudos.
Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, por favor, compartilhe esse vídeo e dá o seu like, tá bom? Deus abençoe você.